Você tem esse hábito antes de dormir? Talvez ache que é algo simples: tomar um café, olhar o celular, comer algo leve ou até segurar a vontade de urinar para não levantar à noite. Mas o que parece inofensivo pode estar drenando sua energia e prejudicando profundamente a sua saúde prostática. Como uróloga, vejo isso todos os dias. Homens acima dos 60 anos que chegam cansados, irritados, dormindo mal e com sintomas que acham naturais da idade. O fluxo urinário mais fraco, o sono interrompido, o cansaço matinal, a falta de vitalidade. Mas na maioria das vezes, o que está por trás disso é um conjunto de pequenos erros noturnos repetidos por anos. O corpo masculino depois dos 60 muda, e o que antes era suportável, agora cobra um preço. Tomar líquidos em excesso à noite, dormir logo após comer, segurar o xixi, assistir televisão até tarde, ou dormir com o celular na mão. Tudo isso altera o ritmo hormonal, a circulação e o equilíbrio da próstata. Quando o homem se deita, o corpo precisa desligar para se regenerar. O fígado limpa o sangue, o coração desacelera, os rins filtram, e a próstata, sim, ela também precisa de repouso. Mas se você ingere líquidos em excesso, o rim trabalha mais, a bexiga se enche rápido e a próstata é pressionada. Isso gera inflamação, desconforto e aquela sensação de acordar várias vezes para urinar. Acordar à noite frequentemente não é apenas incômodo, é um sinal de desequilíbrio. O sono fragmentado reduz a produção natural de testosterona e altera o eixo hormonal. E é por isso que tantos homens relatam queda de energia, menor vitalidade e dificuldade de concentração. Você pode achar que é só uma questão de envelhecer, mas não é. O que você faz nas 2 últimas horas antes de dormir define se o seu corpo vai se regenerar ou se vai continuar se desgastando em silêncio. Por isso, neste vídeo, quero te guiar passo a passo. Vou te mostrar quais hábitos noturnos estão destruindo seu sono, seu equilíbrio hormonal e sua vitalidade. E mais importante, como revertê-los com atitudes simples e seguras. Porque a verdade é que a sua energia não desapareceu com a idade. Ela está sendo drenada pelos seus próprios hábitos. E se você mudar o que faz antes de dormir, pode começar a sentir a diferença em poucos dias. Agora, preste atenção ao que vem a seguir, porque o erro mais comum é aquele que quase todo homem comete sem saber, e ele pode estar afetando diretamente a sua próstata. Seu Antônio tem 68 anos, um homem simples, aposentado, que sempre cuidou da família, mas esqueceu de cuidar de si mesmo. Quando ele chegou ao consultório, trazia nos olhos o cansaço de quem já não dorme bem há muito tempo. Disse-me com sinceridade: doutora, não tenho mais energia, acordo cansado, sem vontade de fazer nada, e à noite não durmo direito. Levanto 2, 3 vezes para ir ao banheiro. Será que é a idade? Esse é o ponto. Muitos homens acreditam que tudo o que sentem depois dos 60 é normal, mas não é. E o caso do seu Antônio me marcou porque o que estava acabando com sua energia não era uma doença grave. Era um hábito noturno que ele repetia há anos, acreditando que fazia bem. Perguntei sobre sua rotina antes de dormir. Ele respondeu com naturalidade: ah, doutora, eu sempre tomo um copo de leite antes de deitar, desde jovem. Dizem que acalma. O problema é que, com o passar dos anos, o corpo muda. O metabolismo desacelera, os rins ficam mais sensíveis e o sistema urinário precisa de descanso. O leite à noite, além de conter líquido em excesso, tem proteínas e açúcares que estimulam a digestão e aumentam o trabalho dos rins. Resultado: bexiga cheia de madrugada, sono interrompido e um corpo que nunca entra em descanso profundo. Expliquei isso a ele com paciência. Seu Antônio, o que o senhor chama de hábito inocente está roubando a sua energia. O corpo precisa desligar, mas o senhor o obriga a continuar trabalhando enquanto tenta dormir. Ele me olhou com surpresa. Mas sempre fiz isso. Sim, e é exatamente por isso que o dano é silencioso. O corpo aguenta até um ponto, depois começa a cobrar o preço. Mudamos pequenas coisas: parar de beber líquidos 2 horas antes de dormir, fazer uma leve caminhada após o jantar, evitar telas no quarto e urinar sempre antes de deitar. Em 3 semanas, o resultado foi nítido. Ele voltou dizendo: doutora, eu durmo melhor, não levanto mais tantas vezes. E olha, minha disposição voltou. Até minha esposa notou. Isso acontece porque o sono profundo é o momento em que o corpo masculino se regenera. É durante a noite que se produz a maior parte da testosterona, que o coração desacelera e que a próstata se recupera da pressão diária. Quando você quebra esse ciclo com hábitos ruins, seja tomando líquidos, comendo pesado ou dormindo com luz e celular por perto, o corpo perde a chance de se restaurar. E o que vem depois? Cansaço crônico, queda de energia, perda de foco, irritabilidade e desequilíbrio hormonal. Muitos homens interpretam esses sinais como envelhecimento natural, mas são consequências diretas de noites mal dormidas e de uma próstata sobrecarregada. O caso de seu Antônio me fez reforçar algo essencial: a virilidade e a energia de um homem não morrem com o tempo, morrem com o descuido. Quando ele começou a dormir melhor, a urinar menos à noite e a acordar revigorado, sua autoestima voltou junto. E isso se refletiu na postura, no humor e até na maneira de falar. A maioria dos homens pode recuperar essa vitalidade apenas com ajustes simples, porque o que destrói a energia masculina não é o envelhecimento, é o desequilíbrio. E quase sempre esse desequilíbrio começa com um pequeno hábito antes de dormir. Agora que você entendeu o impacto disso, preciso te explicar o que acontece dentro do corpo, no nível fisiológico. É hora de entender
entender, com clareza médica, por que o sono e a próstata estão tão ligados e como um único hábito noturno pode mudar completamente o funcionamento da sua energia. Durante o dia, o corpo masculino está em modo de ação. O coração trabalha com mais força, os hormônios se movimentam, os músculos gastam energia, o cérebro planeja e reage. Mas quando a noite chega, o corpo precisa entrar em modo de regeneração. É nesse período que tudo o que foi gasto precisa ser restaurado. E o sono é o médico silencioso que faz isso sem que você perceba. Enquanto você dorme, sua temperatura corporal diminui, o coração desacelera, o fígado começa a eliminar toxinas e os rins reduzem o ritmo. As glândulas endócrinas, especialmente as responsáveis pela testosterona, aumentam a produção hormonal. É nesse momento, nas primeiras horas de sono profundo, que o corpo masculino recupera a vitalidade e prepara a energia do dia seguinte. Mas o que acontece quando esse ciclo é interrompido? Quando você se levanta várias vezes para urinar, come pesado antes de deitar ou adormece com o celular no peito, o cérebro não consegue entrar no sono profundo. E sem esse sono restaurador, a produção de testosterona despenca. O corpo perde equilíbrio, a circulação se torna mais lenta e a próstata sofre a consequência direta. A próstata é uma glândula extremamente sensível ao fluxo sanguíneo e às variações hormonais. Durante o sono, ela deveria receber uma irrigação calma e constante, enquanto o corpo repara as microinflamações do dia. Mas se o sono é fragmentado, o organismo permanece em estado de alerta. E esse estado de alerta contínuo gera inflamação silenciosa. Essa inflamação é uma das causas mais comuns de aumento prostático, desconforto urinário e perda de energia masculina após os 60. Outro ponto importante é o equilíbrio ácido-base do corpo. Durante a noite, o pH sanguíneo tende a se normalizar, permitindo que as células respirem melhor e que o sangue transporte mais oxigênio. Mas se você deita logo após comer, consome bebidas alcoólicas à noite ou usa estimulantes, esse equilíbrio se rompe, o sangue se torna mais ácido, os tecidos inflamam e a circulação é prejudicada. Resultado: menos oxigênio, menos energia, mais cansaço. O corpo masculino é uma máquina precisa. Ele funciona em ciclos, e cada ciclo noturno perdido representa um dia de energia desperdiçada. Quando esses ciclos se repetem por meses ou anos, o corpo começa a acumular fadiga crônica. Os músculos ficam mais flácidos, a disposição cai e a vitalidade que antes era natural se torna cada vez mais rara. Por isso costumo dizer, não é a idade que tira a força de um homem, é o modo como ele dorme. O homem que respeita o sono, que evita líquidos em excesso à noite, que silencia o celular e que se deita com o corpo leve e a mente calma, mantém viva sua capacidade natural de regeneração. Seu corpo produz mais hormônios, sua circulação melhora e a próstata permanece saudável. Agora, imagine o contrário: dormir mal, acordar várias vezes, reter urina e acordar cansado todos os dias. O corpo entra em modo de sobrevivência, não de vida. E é por isso que tantos homens se sentem exaustos, mesmo dormindo 8 horas. O corpo está deitado, mas não está descansando. A boa notícia é que isso pode ser revertido. Em poucas semanas de sono reparador, o equilíbrio volta, os níveis hormonais se ajustam, o humor melhora e a energia reaparece. Não há remédio que substitua uma noite bem dormida e nenhum suplemento que funcione num corpo que não descansa. Por isso, o primeiro passo para reativar sua energia e proteger sua próstata é limpar suas noites. Dormir não é um ato passivo, é o momento mais ativo de cura que o corpo tem. E no próximo capítulo, eu quero te mostrar o outro lado dessa história. O que realmente acontece com a virilidade e a autoestima de um homem quando ele perde essa capacidade de regenerar-se e como é possível reacender essa força natural sem depender de medicamentos. Há algo profundamente silencioso no olhar de um homem que começa a perder sua vitalidade. Não é apenas o cansaço físico, é uma sombra na autoestima. É aquele momento em que ele percebe que já não sente o mesmo impulso, que o corpo responde mais devagar, que a energia que antes brotava naturalmente agora precisa ser forçada. E então vem o medo. Medo de admitir, medo de parecer fraco, medo de que isso nunca volte a ser como antes. Mas quero te dizer algo, como médica e como mulher, isso tem solução. A virilidade não é uma chama que se apaga de vez. Ela é uma brasa que pode voltar a arder, se você souber soprar do jeito certo. Eu atendo homens todos os meses que chegam com o mesmo discurso. Doutora, perdi o ânimo, não tenho mais vontade de fazer nada, nem mesmo de me cuidar. E quando começo a investigar, descubro que o problema raramente começa onde eles imaginam. Não é a idade, não é apenas o hormônio, é o corpo em desequilíbrio, noites mal dormidas, inflamação, estresse, alimentação pesada e muitas vezes aquele hábito noturno aparentemente inofensivo que está drenando a energia pouco a pouco. A perda de potência é o reflexo visível de algo muito mais profundo, a perda do ritmo biológico. Quando o homem deixa de descansar bem, o cérebro reduz a produção de dopamina e serotonina, neurotransmissores ligados à motivação e ao prazer. Com o tempo, essa carência química se transforma em apatia. O desejo diminui, o humor muda, o corpo responde menos. Mas tudo isso é reversível. O segredo está em reativar o eixo entre o sono, os hormônios e a circulação.
Quando um homem volta a dormir bem, sua testosterona naturalmente sobe. Quando ele reduz a inflamação, a circulação melhora. Quando ele aprende a relaxar antes de dormir, o corpo para de viver em modo de alerta. E quando o corpo finalmente descansa, a energia volta a fluir. Lembro de um paciente, o Sr. Raul, de 71 anos. Ele me disse: "Doutora, não sinto mais vontade de sair da cama. Parece que tudo perdeu o sentido." Ele dormia mal, comia tarde e passava horas assistindo televisão antes de deitar. Mudamos pequenas coisas: desligar as telas 1 hora antes, jantar leve e uma rotina simples de respiração noturna. 3 semanas depois, voltou com outro semblante. Não sei o que aconteceu, mas me sinto mais vivo. Isso é o poder do equilíbrio, porque a virilidade não está apenas nas relações íntimas. Ela está na disposição, na clareza mental, na vontade de agir. Quando o corpo se equilibra, o homem volta a ter prazer em viver. E o mais bonito é ver o brilho no olhar de quem redescobre a própria força. A esperança existe, e ela não está em remédios caros nem em promessas milagrosas. Está em respeitar os ciclos naturais do corpo, em entender o que ele pede e devolver-lhe a chance de descansar. Todo homem tem dentro de si a capacidade de regenerar sua energia, mas, para isso, precisa permitir que o corpo respire. Se você sente que sua virilidade diminuiu, comece olhando para as suas noites. O modo como você dorme é o espelho da sua vitalidade. Cuidar do seu sono, da sua próstata e do seu equilíbrio é cuidar da sua identidade. E se hoje você acordou cansado, sem ânimo, sem vontade, quero que saiba, isso não é o fim, é apenas um pedido do seu corpo por socorro, um pedido para que você volte a se ouvir, porque a virilidade não morre, ela adormece. E quando você muda seus hábitos, principalmente à noite, ela desperta novamente, e desperta com mais força, com mais consciência, com mais vida. Agora que você entende o impacto emocional e físico dessa perda, no próximo capítulo eu vou te mostrar como reverter esse quadro passo a passo, revelando as atitudes práticas que reequilibram o corpo e devolvem a energia que você pensou ter perdido. Todo homem que cruza os 60 anos começa a perceber mudanças no corpo. Algumas são naturais, mas muitas são sinais de desequilíbrio que poderiam ser evitados. A verdade é que ninguém ensina aos homens o que realmente acontece dentro do corpo nessa fase, e é por isso que tantos sofrem calados, achando que é coisa da idade. Mas o que vem agora talvez te surpreenda. O corpo masculino não perde energia por envelhecer, e sim por perder o ritmo interno que sustenta a vitalidade. E esse ritmo é guiado principalmente pelos hábitos noturnos. Primeira revelação: a energia que você sente de manhã começa a ser construída à noite. Sim, a sua vitalidade não nasce com o nascer do sol. Ela é produzida enquanto você dorme. É no sono profundo que o corpo libera o hormônio do crescimento, repara tecidos, equilibra o açúcar no sangue e produz testosterona. Quando você interrompe esse processo, acordando para urinar várias vezes, dormindo de barriga cheia ou exposto à luz das telas, o corpo simplesmente não consegue completar a recarga. E no dia seguinte, você paga o preço: cansaço, mente lenta, pouca disposição e queda de potência. Segunda revelação: a inflamação silenciosa é o inimigo número 1 da virilidade. Quando o corpo fica inflamado, as artérias se contraem, o sangue circula pior, o oxigênio chega em menor quantidade. Isso afeta o coração, o cérebro e, claro, a próstata. E o mais grave: a inflamação não dói. Ela se instala devagar, alimentada por noites mal dormidas, má alimentação e estresse. Mas quando o homem melhora o sono e elimina os erros noturnos, como comer pesado tarde, reter urina ou beber líquidos demais, essa inflamação começa a regredir naturalmente. Terceira revelação: a potência masculina depende mais da circulação do que dos hormônios. De nada adianta ter testosterona se o sangue não chega onde precisa chegar. É o fluxo sanguíneo que alimenta os tecidos e desperta o corpo para o prazer e a energia. E o grande segredo é que a circulação melhora quando o corpo descansa em profundidade. Enquanto você dorme bem, o coração desacelera, os vasos relaxam e o sangue flui com mais leveza. Por isso, todo homem que volta a dormir bem relata algo parecido: acordo mais disposto, com mais energia e clareza. Isso é ciência, não coincidência. Mas o problema é que o corpo é sábio e também impaciente. Se você o ignora, ele cobra. E é aí que entra a quarta revelação: o corpo sempre fala, mas a maioria dos homens não escuta. Ele fala através da fadiga, da irritação, da insônia, da falta de ânimo, da urina noturna, do desinteresse. Esses sintomas são alertas, não castigos. São o corpo pedindo equilíbrio. E a boa notícia é que quando você começa a escutar, tudo muda. Quando um homem decide dormir melhor, cuidar do que ingere à noite e se desconectar do estresse antes de deitar, o corpo responde rapidamente. Em poucos dias, a mente clareia. Em semanas, a energia muda. A próstata desincha. O fluxo melhora. O humor volta. E em 2 ou 3 meses, ele já se sente outro homem. Eu já vi isso centenas de vezes. Homens que chegaram apagados e depois de ajustar suas noites, recuperaram brilho, disposição e autoconfiança. Não é mágica, é biologia em harmonia. Mas há uma última revelação: o equilíbrio precisa ser mantido. Não adianta melhorar por um mês e voltar aos velhos hábitos. A energia masculina é como uma fogueira. Se você para de alimentá-la, ela
ela apaga. E o combustível dessa fogueira é o descanso, o sono limpo e o corpo leve antes de dormir. É por isso que, no próximo capítulo, quero te deixar com algo prático. Não promessas, mas um plano simples. Um ritual noturno de autocuidado que você pode começar hoje mesmo. Um passo a passo para que o seu corpo volte a trabalhar a seu favor e a sua virilidade volte a ser parte natural da sua vida. Porque a verdadeira potência não está em remédios, mas no equilíbrio que você constrói, noite após noite. Agora que você entende o quanto as suas noites moldam os seus dias, quero te convidar a dar o primeiro passo prático. Não é um remédio, não é uma fórmula mágica e não exige esforço. É apenas um ritual noturno consciente que pode transformar completamente a forma como o seu corpo descansa, se recupera e produz energia. Antes de qualquer coisa, lembre-se, a virilidade não é uma questão de sorte, é uma questão de cuidado. Cuidar de si não é vaidade, é respeito pelo próprio corpo. E o respeito começa quando você decide não ignorar mais os sinais que o organismo vem te dando há anos. Vamos juntos. A partir de hoje, todas as noites, siga este pequeno ritual, simples, gratuito e profundamente restaurador. 2 horas antes de dormir, pare de consumir líquidos. Se você tem o hábito de tomar água, leite, chás ou sucos à noite, é hora de repensar. À medida que envelhecemos, os rins ficam mais sensíveis e a bexiga enche mais rápido. Diminuindo a ingestão de líquidos nesse período, você evita acordar para urinar e garante um sono contínuo e reparador. 2. Faça do jantar a refeição mais leve do dia. Evite carnes gordurosas, massas, frituras e doces à noite. Prefira vegetais cozidos, caldos leves ou uma porção pequena de proteína magra. Comer pesado antes de dormir obriga o corpo a trabalhar quando ele deveria estar se regenerando. 3. Desligue as telas. Celulares, televisores e tablets emitem luz azul, que confunde o cérebro e reduz a produção de melatonina, o hormônio natural do sono. Experimente se desconectar 40 minutos antes de deitar. Use esse tempo para ler algo leve, ouvir música suave ou simplesmente respirar em silêncio. 4. Urine antes de deitar. Pode parecer óbvio, mas muitos homens ignoram isso. Dormir com a bexiga cheia pressiona a próstata e aumenta as chances de inflamação. Criar esse hábito simples já faz uma diferença enorme no conforto e na qualidade do sono. 5. Respire conscientemente por 2 minutos antes de dormir. Deite-se, feche os olhos e respire fundo. Inspire pelo nariz contando até 4. Segure o ar por 2 segundos e solte lentamente pela boca. Esse exercício reduz o cortisol, o hormônio do estresse, e ajuda o corpo a entrar em estado de descanso verdadeiro. Esse ritual, repetido por apenas 2 semanas, já muda completamente a forma como o corpo reage. O sono se aprofunda, o humor melhora, a mente desperta e a energia natural, aquela que vem de dentro, sem esforço, volta a aparecer. É nesse estado que a regeneração acontece. E quando isso ocorre, até a virilidade responde, porque ela é o reflexo direto de um corpo equilibrado. Mas há algo ainda mais importante: a constância. O corpo leva tempo para reconstruir o que o descuido destruiu. E quanto mais você respeita esse processo, mais ele te recompensa. Os homens que aplicam esses ajustes e mantêm o novo ritmo descobrem algo que haviam esquecido: prazer em acordar. Acordar com disposição, com clareza, com vontade de agir. Isso é o que chamamos de energia vital. Por isso, se hoje você sente que envelheceu, que está mais lento, que perdeu um pouco de si mesmo, quero que saiba que ainda há muito o que viver. A vitalidade não se mede em anos, e sim em equilíbrio. E o equilíbrio se constrói à noite, quando você escolhe cuidar do corpo que tanto te sustentou. Como uróloga, minha missão é te lembrar de que a saúde masculina não termina aos 60. Ela pode florescer novamente se você permitir. Cuide da sua próstata, do seu sono e da sua energia como quem protege o bem mais precioso que tem, a própria vida. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor o seu corpo, a enxergar esperança onde antes havia medo, comente a palavra gratidão. Assim eu saberei que essa mensagem cumpriu o que mais importa: te devolver a consciência de que a sua virilidade e a sua energia ainda estão aí, apenas esperando que você volte a cuidar delas.